Boa noite, família com emoção. Que bom estar aqui com vocês. Olha, é um prazer estar com mais essa temporada. Estamos falando sobre a saúde do homem e da mulher. Então, a Malu Freitas, bem-vinda. Obrigada, muito prazer estar aqui com vocês hoje. Gente, ela é uma pessoa excepcional, uma simpatia de gente, de profissional, vocês vão ver aqui. Então, assim, não perca, já vai mandando o link aí pra família, pras mulheres, pros homens, porque nós vamos falar de muitos assuntos, assim, pertinentes ao que você está necessitando ou que, quem sabe, vai necessitar. Na verdade, muita coisa necessita, só que você nem sabe, nem imagina. Então, fique com a gente aqui, nos acompanhe, deixa seu like e já vai mandando pra todo mundo aí, tá bom? Então, Malu, olha só, nós estamos nessa temporada e eu queria já, assim, perguntar pra você. O que fez você fazer essa escolha? Assim, nossa, eu quero ser fisioterapeuta. Olha, Mari, eu já sou formada tem 19 anos. E quando eu tinha, eu acho que uns 14 anos de idade, eu já sabia que eu queria ser fisioterapeuta. Na verdade, eu sempre trabalhei com o corpo, eu sempre dancei, sempre fiz balé desde pequenininha. E a fisioterapia foi algo que eu pude unir essa parte corporal, essa parte de expressão corporal, essa parte de conhecimento do corpo, com a parte do cuidar do outro, né? Que eu sempre gostei muito também, esse contato, pele a pele, né? Estar dia a dia ali com o paciente, poder ver a melhora desse corpo, que eu acredito muito no poder do nosso corpo, na potência do nosso corpo. E a fisioterapia realmente foi uma escolha, claro que inspirada por Deus, tenho certeza disso. E então eu, com 18 anos, entrei na universidade e cursei a faculdade de fisioterapia, ainda não atuando em saúde da mulher. Isso foi depois de algum tempo que eu me descobri aí dentro da saúde da mulher. A fisioterapia é uma área muito ampla. Isso! Então, tem muitas vertentes onde a gente pode trabalhar. Eu trabalhei de tudo um pouco, né? Eu trabalhei com hidroterapia, trabalhei com neurologia, com crianças deficientes. Olha! Eu trabalhei com fisioterapia aplicada ao esporte. E aí, eu caí no Pilates e caí na fisioterapia aplicada à saúde da mulher. Porque uma coisa, na verdade, se une à outra, né? E eu percebi uma grande necessidade desse conhecimento maior, dessa parte muscular que pouco as mulheres conhecem, né? Na verdade, eu fiz especialização em saúde da mulher e do homem pela Santa Casa de São Paulo. E atendo hoje em dia mais mulheres, né? As mulheres que me procuram mais também estão um pouco mais abertas, né? A esse autoconhecimento. E me apaixonei pela fisioterapia aplicada à saúde da mulher e do homem. E hoje, assim, realmente eu sou muito feliz naquilo que eu faço e vi quanto é importante. Porque a gente está muito acostumado a trabalhar com fisioterapia no trabalho de reabilitar ombro, joelho, tornozelo. Mas e a musculatura que a gente não vê, né? A olhos nus, assim. Verdade, tá ali escondidinha, né? Exatamente, né? Interessante. E aí eu descobri que não adianta tratar só o que a gente consegue enxergar. Que tem outros problemas relacionados que podem gerar dores em outros lugares, mas que vem lá do assoalho pélvico, que vem lá dessa saúde íntima, podemos dizer assim. Que legal! E já vão seguindo, viu, gente? Olha, é Malu Freitas, tá? E tem lá, né? Ela cita fisioterapeuta e doula, né? O nome é tão fofo, eu acho esse nome tão fofo. E a ação e a atividade também, né? É tão significativa, a gente vai conversar um pouco aqui. É especialista em fisioterapia na gestação, né? Que é o grupo que normalmente você tem atendido. E em disfunções do assoalho pélvico, que as mulheres fizeram bastante perguntas em relação, né, a essa área. E preparação para o parto e pós-parto, que é muito legal também. Então, assim, já falando lá no seu espaço, ela tem um espaço, tá, gente? Não é mesmo? Conta pra aí, quem é aqui de São Paulo? Fala pro pessoal onde que tá localizado. Quem sabe, né? Depois de assistir o Coemoção. Exatamente. A gente tem um estúdio de Pilates e um consultório de fisioterapia pélvica, que fica na Vila Romana, aqui em São Paulo, ali próximo à Lapa. Já tenho estúdio, Mari, já tem 16 anos que eu tenho estúdio, eu trabalho com Pilates. E agora, um pouco menos de tempo com o consultório atendendo a saúde da mulher, que eu atendo gestantes, mulheres de todas as idades. E lá eu trabalho com Pilates também para todos os públicos. Então lá atendemos homens, adolescentes, mulheres e fisioterapia pélvica. Olha, e é isso mesmo que eu ia perguntar. A maioria são mulheres. Olha, sim. Na pélvica, praticamente 100% mulheres.
Mas no Pilates até que tem bastante homens. Bastante homens, eu não posso negar. E eles são bem disciplinados. Olha. Muitas mulheres, muitos casais. Então, um incentiva o outro. Então, vai marido e mulher bastante. Eu tenho bastante esse perfil também. Então, já vamos começar assim. Quais, assim, os maiores motivos que as pessoas procuram? O Pilates? Bom, o Pilates, assim, caiu na moda, né? Muitos artistas fazem Pilates. Então, vem lá de trás. As pessoas acham que tem uma ideia um pouco errada, muitas vezes, do Pilates. Acho que é só um hobby. Isso. Ou procuram assim, eu tenho dor, eu vou fazer Pilates. Pilates é uma excelente ferramenta para reabilitar também. Caindo nas mãos de um fisioterapeuta, dá para reabilitar. Mas Pilates é uma atividade física bem potente. Que vai trabalhar dos pés até a cabeça, força, postura, alongamento. E, para mim, a cereja do bolo do Pilates, que é o que diferencia o Pilates das outras atividades, assim, outras atividades que você pode fazer de condicionamento, de musculação e tal, é o autoconhecimento que ele te proporciona. Então, o Pilates, ele é uma atividade física que ela precisa ser executada com concentração. Em silêncio, mas não é por isso que ela é monótona. Me surpreende, viu, gente? Se você nunca fez uma aula experimental, faça, busca aí, não sei, mas faça. É surpreendente. É muito. Porque o Pilates, ele tem... Se você for estudar a história do Pilates e por que o Pilates foi inventado, assim, né? Qual que é o propósito dele, ele é mais do que trabalhar o corpo, é trabalhar corpo, mente e espírito, né? Que o criador do método diz. Porque se você consegue controlar o seu corpo, você consegue controlar a sua mente e vice-versa. Então, naquela 1 hora que você está ali no Pilates, você está voltado para o seu corpo. Então, não tem lugar para ansiedade, para os problemas do dia a dia. Tem lugar para você e o seu corpo. É foco. Então, você coloca a mente no músculo onde você precisa ativar. Por isso que é importante que o instrutor, o professor, o fisioterapeuta que está conduzindo a aula tenha muita sabedoria na hora de dar o comando verbal, na hora de mostrar, porque o que muda é isso, né? O que muda é quem tá por detrás, quem tá conduzindo, né? O mentor desta aula, porque ele direciona a mente de cada aluno para cada lugar do corpo específico. Isso faz uma diferença na nossa vida. Vocês acham que só o professor o personal da academia que maltrata? Não, viu? Vai nessa. E assim, o legal, que um detalhe aí interessante, quando eu fiz, tem que voltar, né? É tanta coisa que eu tenho vontade de fazer, tem que voltar no Pilates. É que eu fiz um tempo, foi muito gostoso, é a postura. Sim. Não é? Trabalha muito autocrescimento, postura. E a postura tem muito a ver, só entrando aqui um pouquinho, eu li um estudo científico há pouco tempo atrás, até tem um livro, eu só esqueci o nome da autora, mas depois você me cobra que eu posso mandar, que ela relata isso, que a postura influencia na produção hormonal. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem uma postura mais ereta, uma coluna mais alongada, diríamos assim, o seu corpo produz mais dopamina e endorfina. E mais testosterona também. E se você tem uma postura mais cifótica, mais fechada, né, mais retraída, mais cortisol. Olha que interessante. Então a ciência já mostra isso pra gente, como a postura afeta na mente. Porque ajuda na circulação. Também. Né? E naquela coisa do empoderamento, não sei se você já viu aquelas empresas que falam que antes de você fazer uma entrevista, você precisa ir pro banheiro, alongar as costas, levantar os braços, que é a postura de poder que eles chamam. Mas muda mesmo. Muda quando a gente faz um alongamento, quando a gente realmente... seja pescoço, seja ombro, que é incrível, né? O nosso corpo, ele foi feito para funcionar direitinho. E quando ele não está, né, uma postura inadequada, não é da maneira que o corpo humano foi preparado. Exatamente. Né, para ser, né? E você entrou num ponto bem importante, né? Hoje, com a vida moderna, a gente está biologicamente bastante longe do que o nosso corpo foi programado para ser, né? Então, o nosso estilo de vida, muito tempo sentado, home office, tudo aperta o botãozinho, né? Tudo é tecnologia. Tudo é muito rápido, você não precisa fazer um esforço. E, na verdade, é necessário. É necessário. Até a própria alimentação tá muito mexida hoje, né? A gente tenta comer o mais saudável possível, mas é difícil, né? É muita contaminação no nosso alimento. Então, tudo mudou, o nosso corpo mudou. Então, a gente precisa fazer o possível para tentar não deixar que todos esses fatores
afetem demais a nossa saúde. Tenha menos danos possível. Danos, exatamente. Né? Evitar os maiores danos. Então, fazer, né, beber bastante água, ter uma alimentação correta, fazer atividade física, buscar o autoconhecimento. E só também entrando mais... O Pilates, ele é muito bom para trabalhar a força do corpo inteiro. Mas quando se fala de assoalho pélvico, de musculatura íntima, o Pilates, ele não vai trabalhar, Mari. Isso é por isso que é uma coisa, né, uma questão é fazer a fisioterapia pélvica, outra coisa é fazer o Pilates. São propostas propostas os exercícios diferentes. são diferentes, né? Exato, é que tem muita gente que fala, mas o Pilates, eu contraio o períneo no Pilates, eu trabalho assoalho pélvico no Pilates. Não dá. No Pilates não é uma atividade física feita para trabalhar assoalho pélvico. Não tem nada que comprove que é eficaz para esse grupo muscular. Então vamos lá, falando pro pessoal, assoalho pélvico. Tem gente que vai falar assim, não sei o que é, claro, né? Então vamos lá. Qual é a função? Eu fiz a pergunta, mas vamos ligar aqui. Eu fiz a pergunta porque a maioria das pessoas, elas buscam o Pilates por quais motivos? Certo. Então, né? Quando elas sentem algum tipo de dor. Quando elas sentem dor. Quando elas não gostam de ir pra academia. Isso. Então, não gostam de fazer musculação, odeio o ambiente da academia. Tá? Buscam o Pilates também. E o Pilates também ele é uma atividade física com uma proposta mais individualizada. Então, sim, assim, o ambiente mais calmo, mais aconchegante. Pra quem gosta, né, de um aconchego, de sei lá, uma sala com ar-condicionado. Mas mais aconchegante. Esse público acaba procurando o Pilates. As gestantes também procuram bastante o Pilates. Acho que é mais esse público. Assim, né? Verdade. Os idosos, vejo bastante idosos, né? E interessante. Então, esses são alguns dos motivos. E quais, assim, você indicaria assim, olha, você precisa começar a fazer. Então, assim, a pessoa que tá assistindo aí deve estar pensando só assim, será, né? Assim, convença aí o pessoal que tá assistindo, faz o seu jogo aí pra convencer o pessoal que, na verdade, quem vai receber o benefício é a própria pessoa, exato. Né? Eu não faço muito esforço pra isso, porque é muito orgânico, porque eu jamais venderia aquilo que eu não acredito. Então, eu sempre falo, mesmo que não seja comigo, procure e faça com alguém capacitado pra isso. O Pilates é uma atividade física diferente de qualquer outra. Então, nada que você fizer vai substituir o Pilates. Mas não que você não possa fazer Pilates junto com a musculação, junto com o cross-trainer, junto com uma natação. Porque são coisas e propósitos diferentes. Mas o Pilates, ele vai trabalhar a musculatura mais profunda, os menores músculos. Diferente da musculação. Legal. Então, são músculos mais que trabalham mais com a sustentação, músculos mais profundos. Por isso que precisamos pensar. Na hora de realizar um movimento. Você vai fazer um exercício de Pilates, você tem que pensar. Tá sentindo tal lugar? Não tô. Não, mas agora coloca a força neste lugar aqui, que eu tô apontando pra você, nesse músculo. Agora eu tô sentindo. Então, assim, ele vai trabalhar músculos que as outras atividades, exceto um balé, por exemplo, um balé clássico, acaba trabalhando a mesma musculatura que o Pilates trabalha. Mas tirando o balé, talvez um pouco do yoga, alguns tipos de yoga ainda. Mas o Pilates, ele é muito completo para isso. Então, pessoas que necessitam, que não tem muita consciência corporal, que vão para uma academia e fazem aquele trabalho muito rápido, né? Pega peso que não tem noção se o corpo sustenta ou não, compensa nos outros músculos. O Pilates, ele faz um trabalho onde você não consegue compensar. Então, se você está fazendo um exercício para braço, por exemplo, ele não vai só pensar no seu braço, vai pensar na sua coluna, no posicionamento dos seus pés, como está a sua cabeça. Então, é um olhar muito amplo e muito profundo para aquele corpo. Por isso que é tão completo. Por isso que numa mesma aula, você não trabalha grupos musculares, você trabalha o corpo inteiro. Então, você vai sair que você vai ter trabalhado o seu alongamento, a sua postura, a sua força muscular, né? Toda a sua consciência corporal na mesma aula. Olha que legal, então, né? Muito bom, excelente, né? E assim, vamos então pro lado aí, que seria os exercícios pélvicos, né? Essa região, conta pra gente. Bom, como eu já falei aqui, o corpo inteiro tem músculos, ligamentos, fáscias e tendões. E o assoalho pélvico, o que seria esse assoalho pélvico? O assoalho pélvico é essa parte do nosso quadril, da nossa pelve, né? Vulgo bacia, que todo mundo chama.
Tem a parte óssea, tem a parte ligamentar e tem a parte muscular dentro dessa bacia. E essa parte, essa bacia, esse ilíaco que segura tudo lá dentro, músculos, ossos, ligamentos e fáscias que estão ali, elas sustentam tudo que tem pra cima. Então pensa bem, tem as vísceras, todos os nossos órgãos, as nossas que vísceras, é pesado, viu? Super. Tem toda essa parte de cima do nosso corpo, ela absorve, ela amortece os impactos. Então, se você faz uma atividade física onde você salta, onde você corre, onde você pula, todo o impacto vai diretamente para o assoalho pélvico. E muitas vezes uma mulher tá lá, ou mesmo um homem sentado muito tempo. Imagina a tensão nessa musculatura, nesse assoalho pélvico, quando a gente passa o dia inteiro trabalhando numa má postura, sentado em cima desses músculos. Ou seja, cada dia que passa, a gente vê que esses músculos não são músculos funcionais. Ou seja, essa musculatura, ela é responsável... E ela tá esquecida. Ela tá esquecida, mas ela é responsável por funções vitais. Então, micção, evacuação, o canal de parto, muitas vezes, né? Para as mulheres que querem um parto vaginal, é a via de parto, é a via da relação sexual. E eu falo muito aberto aqui, porque para mim... a gente vai falar, viu? É muito natural. Então, assim... nós precisamos dar mais atenção para essa musculatura. Sim. E evitar disfunções. Disfunções como incontinência urinária, incontinência fecal, incontinência de flatos. Então, tem pessoas que não conseguem se segurar. Por quê? Porque falta de fortalecimento nesse assoalho pélvico. Enfim, e outras questões um pouco mais graves, que eu diria, que são prolapsos. O que são prolapsos? A queda dos órgãos. Então, muitas vezes, uma mulher tem um prolapso de bexiga, a bexiga sai para fora do canal vaginal. Nossa! Prolapso de uretra, prolapso de intestino. E normalmente tá ligada à obesidade ou não? Olha, a obesidade, ela é um fator também que podemos dizer de risco, por conta dessa sobrecarga por cima desse assoalho pélvico. Então, tudo que é de sobrecarga para o nosso corpo, tanto para o assoalho pélvico quanto para todas as articulações, é um fator de risco, sim, a obesidade. Olha. Existem fatores genéticos, a obesidade é um fator de risco. Ser mulher, a gente está mais pela própria estrutura anatômica, eu acho que né, para algumas patologias aí também é um fator de risco. A gestação, né, a mulher ela gera, é um fator de risco também. A menopausa, a queda hormonal, então existe toda uma diminuição desses hormônios, então a gente fica com essa parte, todo o corpo mais flácido, né, mais hipotônico, tudo isso são fatores de riscos para futuras patologias aí. E assim, a real é que a gente não quer envelhecer, a gente não quer ter problema, a gente não quer ter doença. A gente entrevistou um fisioterapeuta aqui muito legal, o Felipe, e ele, assim, também é apaixonado pela área dele, é na área de respiratória, que ele trabalha na UTI. E é muito bom a gente conversar sobre isso. Por quê? Por que eu trouxe a Malu aqui também, gente? A gente traz aqui, Malu, pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, tá? Que tem o propósito realmente de impactar pessoas. Porque esse é o propósito do nosso podcast. É realmente gente que trabalha para cuidar de gente, ou que tem ideias e projetos para realmente envolver pessoas e fazerem elas mudarem. Então, assim, nosso propósito aqui, você que tá ouvindo, né, por isso que precisa compartilhar. Se você ama alguém, compartilha, né, nós vamos compartilhar, a gente quer que esse conteúdo chegue. Tem o Instagram da Malu também, mas é importante esse bate-papo. Quanto mais possível, mais espaços forem abertos pra gente dialogar sobre isso, né, melhor. Tantas pessoas já chegaram e me falaram assim, olha, eu nunca tinha escutado sobre aquele assunto, né? Então, aqui hoje, pergunto pra você, Malu, a gente tá falando dessa área, tanto quanto ela é importante, e ela necessita dos exercícios, sim, certo? Igual você falou que é diferente o Pilates e é diferente o exercício pélvico, exato, né? Então, vamos falar aí. Homem e mulher precisam fazer esses exercícios. Olha, principalmente as mulheres como prevenção, tá? Os homens, eles acabam procurando a fisioterapia pélvica se existe algum problema. Então, por exemplo,
uma hiperplasia, mesmo que seja benigna, às vezes pode gerar algum probleminha de incontinência urinária, esse aumento da próstata, uma pós-prostatectomia, né, que é essa cirurgia do câncer de próstata, eles acabam vindo para fisioterapia pélvica porque gera incontinência urinária. Então, assim, os homens também precisam fazer fortalecimento de assoalho pélvico, principalmente com a idade, mesmo porque não é só é a musculatura só que eu posso falar para ser mais clara, do xixi, mas também a do cocô, é a mesma musculatura ali, tá tudo interligado, então o homem também pode ter uma incontinência fecal, por exemplo, uma incontinência urinária, mas pela estrutura anatômica, eles estão menos suscetíveis do que as mulheres, né? Então, as mulheres é mais comum, a gente vê muito mais comum em consultório chegar com problemas como também, muito comum que aparece no meu consultório. Vaginismo, que é dor na relação sexual, dor a realizar um exame ginecológico, e é uma dor onde a musculatura se contrai involuntariamente, então a mulher ela não consegue sequer pensar em fazer um exame, em ter um momento com seu parceiro, uma relação sexual. Não por conta de tanta dor. De tanta dor. E esses exercícios facilitam. A fisioterapia pélvica vai ajudar muito essa mulher até trazer a cura desse vaginismo. Mas o mais importante é que ela procure um profissional que seja feita uma avaliação e muito devagarinho, Mari, porque a mulher que tem vaginismo, ela mal deixa tocar. Então, é algo que tem que ser bem periférico para depois a gente conseguir chegar nessa musculatura do assoalho pélvico para gerar um relaxamento desse assoalho pélvico. Ela precisa aprender a relaxar. Então, a fisioterapia ela vai mudar a memória de dor dessa mulher. E muitas mulheres sofrem com esse problema, muitas. É que não é algo que a gente converse numa roda de conversa. É verdade, então... Mas isso afeta a vida da pessoa interessante. Completamente. Então, é bem comum. Mulheres também, na menopausa, acontece um estreitamento desse canal vaginal. Então, muitas vezes também ela tem dor. Então, a mulher na menopausa muitas vezes se priva de ter uma relação sexual por conta dessa atrofia dessa região. E a fisioterapia pélvica vai trabalhar também o alongamento dessa musculatura, o relaxamento dessa musculatura e o fortalecimento dessa musculatura. Mas o mais importante é que todos saibam que não é uma receita de bolo para todo mundo. Porque o seu músculo é diferente do meu músculo, o seu estilo de vida é diferente do meu. Então, é necessário que seja feita uma avaliação para saber como está essa musculatura e o que é indicado para essa musculatura. Sim. A fisioterapia tem recursos para isso. Então, a gente tem dilatadores, a gente tem eletroestimulação, a gente trabalha com laser, a gente trabalha com vibradores terapêuticos para relaxar toda aquela região ao redor. Então, é muito importante que a mulher faça uma avaliação para entender por que está acontecendo essa disfunção, esse problema. Sim, legal. E chega lá pessoas, vamos trazer situações aqui. Bastante mulheres, acredito que chega, porque assim... Eu não sou da área da saúde, mas a gente, igual você falou, não em roda de conversa não, mas amigas conversam muito, né? Eu faço também palestras para mulheres, né? Muitas são fechadas e muitas são abertas em relação a esses assuntos. Então, nós estamos abrindo aqui. Se você nunca perguntou para ninguém, nunca ficou sabendo, mulheres chegando falando assim, olha, não tenho vontade, não consigo. Tem vários motivos, igual você disse. Às vezes... por questões emocionais, né? Boa parte em questão emocional e boa parte é uma questão fisiológica, dizemos assim, não é mesmo? Então, assim, chega bastante gente, né? E assim, eu queria saber se já teve mulheres transformadas. Nossa, depois, né? Eu acredito que sim. Então, conta aí pra gente. Primeiro que assim, um fator psicológico, ele gera um fator físico. Então, vamos supor, uma mulher que foi abusada, né? Pode gerar um vaginismo, sim, devido a esse abuso. Então, ela tem um fator psicológico, é necessário procurar fazer uma terapia, né? Enfim, cuidar dessa parte psicológica, mas é necessário cuidar dessa parte física, porque elas vão andar juntas, né? Então, a musculatura do assoalho pélvico dela se contrai involuntariamente, em qualquer situação que ela sinta que vai ter uma manipulação, né, que envolve essa musculatura. Então, a gente precisa trabalhar para fazer o corpo dela entender que aquela musculatura tem que relaxar. Nesse momento, precisa... Aprender a relaxar voluntariamente essa musculatura, através de recursos. Então, a gente vai ensinar para o corpo dessa mulher muito devagar, respeitando muito o tempo dela,
que sim, aquela musculatura pode relaxar e ela pode ter prazer novamente, né? E isso é transformador. E assim, eu tenho muitos relatos de mulheres que foram salvas pela fisioterapia pélvica, que chegam às vezes na primeira sessão, às vezes não tem um vaginismo num grau muito alto, mas tem uma dor, tem uma fibrose ali devido a uma cirurgia pélvica. Fiz cirurgia de endometriose, por exemplo, tem uma fibrose ali naquela região de ventre baixo ali. Tenho dor pélvica, tenho dor na relação. Às vezes vai no consultório, a gente faz uma estimulação, faz uma massagem perineal, ensina a mulher a relaxar a musculatura. Exercício respiratório relaxa muito a musculatura do assoalho pélvico, porque tem fáscias que estão conectadas. Olha que legal. E aí, sim, na primeira sessão ela já me liga e já fala, não, consegui. Meu marido te ama, gente. Porque continua indo nessa mulher. O marido super apoia. Tô super sem dor, tô ótima. E depois ela vai tendo esse autoconhecimento de eu preciso relaxar aqui. Ela faz a lição de casa. Então, aí depois a gente teve com fortalecimento na hora certa. Então, é muito... Porque assim, é relaxamento e fortalecimento. Exato. Não é? Exato. Por exemplo, se você fala assim, eu procurei na internet, eu tô perdendo xixi. Vamos colocar uma queixa mais comum, que é eu tuço e faço xixi, eu espirro e faço xixi. É bem comum isso. Ou eu pulo corda na academia e faço xixi. Tá. Se você é uma mulher jovem, faz atividade física e tá perdendo urina aos esforços, tem alguma coisa errada lá no seu assoalho pélvico, alguma disfunção, mas às vezes não tem uma disfunção porque ele está flácido, hipotônico. Às vezes ele tá muito tenso. Vamos pensar num trapézio, essa musculatura aqui atrás, que a gente conhece bem, que fica cheia de nozinhos às vezes, é uma musculatura tensa. Não é porque ela tá hipotônica, ela não tá tensa porque ela não tá fazendo força, ela tá tensa porque ela tá fazendo muita força. A gente quer carregar o mundo nas costas muitas vezes. O assoalho pélvico às vezes tá tenso porque tem muita sobrecarga. Então a mulher que tá muito tensa ali, que ela contrai muito, é uma mulher que tá muito estressada, afeta muito o assoalho trabalha muito em pé, exato, né? Ou muito sentada. Ou muito sentada. Tem os dois extremos. Exatamente. E aí pode ser que ela esteja perdendo urina porque ele está fraco por excesso de tensão. Aí você imagina, ela resolve lá fazer, eu vi exercícios de pompoarismo, vou contrair, vou ficar contraindo. Se ela contrair mais essa musculatura da maneira errada, ela vai perder mais urina ainda. Então é necessário ser feita, falo novamente, uma avaliação. Nessa avaliação eu vou entender como está esse músculo. Se ele está conseguindo relaxar, se ele está conseguindo contrair, essa contração tem graus. Então como está esse equilíbrio, como está essa sincronia, como está, se tem ponto gatilho nesse músculo, ou seja, se tem aqueles nozinhos, a gente tem que dissolver esses nozinhos. Então assim, a gente faz todo esse trabalho. E aí depois que ela aprende a relaxar, a gente entra com alguns exercícios que ela pode fazer junto com o exercício de atividade física. Ela já sabe, ela já conhece o assoalho pélvico dela. Estou fazendo um agachamento, posso fazer um exercício para o períneo? Posso. Mas depois que você conhecer e entender. Porque, por incrível que pareça, a maioria das mulheres, quando eu vou avaliar lá no consultório, eu falo, contrai o seu assoalho, contrai o seu períneo, que aqui mostra onde contrai. Não consegue, porque não tem esse hábito, não sabe, o corpo não... Tem que aprender, não é? Tem que aprender, tem que entender que tem o que é contrair e o que é relaxar. E aí depois que a mulher já entendeu, que ela já sabe, aí sim a gente pode passar a lição de casa e depois que ela tiver alta, ela continua fazendo na rotina de vida dela sozinha, sem problema nenhum, mas ela já conhece o corpo dela. Que legal. E é interessante que a gente veio conversando, gente, que assim, a gente precisa entender que a saúde do homem e da mulher está assim, né? Principalmente se você é casado ou não. Porque às vezes você não é, mas você tem vontade de ter um parceiro. Ou tem muita gente que tem relações sexuais e não é casado, né? E vai vivendo assim, em mero prazer, né? Só vai curtindo, só vai usando sem preparar, né? Exato. Uma hora a conta chega, né? Uma hora a conta chega. Então, assim... Normalmente os jovens, eles não vão achando muitos problemas, né? Normalmente, não é? Assim, que chega mais pra você, assim, normalmente qual idade? Olha, varia, porque varia da queixa, né? Depende da queixa. Depende da queixa. Mulheres com dor na relação, vaginismo, dispaurenia, que são problemas que trazem essa dor na relação sexual e nos exames ginecológicos. São mulheres jovens, 30, 35 anos. Mulheres que têm atrofia da musculatura, flacidez, perda urinária, pós-menopausa bastante.
e grávidas com todos os tipos, e pós-parto também tem bastante lesão. Às vezes uma laceração no parto, às vezes uma episiotomia, que é aquele corte que muitos médicos ainda fazem, mas ele é contraindicado. Aquele corte ali embaixo, na vagina. Isso gera também muitos problemas. Dores crônicas, aderências, atrofias, dores na relação, inúmeros problemas. Por isso que eu falo que a mulher, assim, e a mulher quando ela quer, a maioria quer gerar, né? A maioria quer ser mãe. A gestação é maravilhosa, é um presente de Deus. Mas você tem que estar com o corpo preparado, Mari. Esse negócio de assim, mas o meu corpo sabe. Realmente, o corpo sabe, o corpo ele vai se preparar. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Ele faz a parte dele, né? Exatamente, porque é uma sobrecarga muito grande. Muito grande. Eu falei esse quesito de idade, porque, na verdade, eu sempre cito isso, que os problemas, eles vêm, mas ele não apareceu ali naquele momento, você com 30 e 35. Não é que ele surgiu ali. Na verdade, são detalhes que vão vindo o estilo de vida, né? Exatamente. Esses dias eu expliquei para as crianças. Eu sempre cito exemplo do que eu falo para as crianças aqui. Que eu vou falando para eles, olha, tem gente que tem diabetes, tem gente que tem problema no coração. Eles não têm muita noção disso porque eles não passam por isso. Mas eu falo para eles, sabiam que o que vocês vivem hoje, o que vocês escolhem hoje, vai fazer todo sentido do que você vai ser amanhã? Então a gente tem que pensar no nosso futuro, em quem eu quero ser. Eu fico pensando na minha velhice. A gente não pode pensar em que viveu hoje. Não, porque o meu amanhã depende do meu hoje. É plantar para colher. Né? Eu falo, eu quero ser uma idosa que viaja, ativa sexualmente, ativa, né, na vida profissional, perfeito, né? Então, assim, e na verdade isso só vai fazer sentido se eu pensar no hoje, né? Então, assim, fala pra gente em relação, por exemplo, às grávidas. Tem as gravidinhas maravilhosas que estão assistindo aí e elas estão preocupadas. Vamos dar algumas dicas aqui. Eu sei que você dá bastante mas o público é grande, né? Outras pessoas vão ouvir, vão conhecer. Estão preocupadas. Estão aí nos seus meses. Quais as orientações que normalmente você dá? Você acompanha partos, né? Sim. Conta aí essa trajetória sua, esse trabalho, como que é? Primeiro, se eu posso dar um conselho para as gestantes que estão aqui, né, nos ouvindo, procure um médico de confiança. Se você tem condição de fazer isso, procure profissionais, posso dizer assim, humanizados, né? Profissionais que respeitem a mulher. Né? Parece, né? Por que você está falando? Parece isso? Óbvio, mas não. Mas não é. A maioria dos profissionais, não posso falar a maioria, mas a grande parte deles, enfim, não visam o que a mulher quer, não passam informações necessárias para a mulher. Então, procure uma equipe onde você possa confiar. E se você não tem condições de fazer isso, se você é uma paciente SUS, né? Se você vai cair num plantão, se informe muito. Tem muita coisa, Mari, tem muita coisa no Instagram, tem muitos livros, tem muitos documentários que a gente pode assistir e não ter o nosso parto roubado, e não ter a nossa gestação. Eu falo parto roubado porque eu passei por isso, eu fui muito enganada, acompanho mulheres que foram muito enganadas, é verdade, né, que passaram por situações desumanas. Então, assim, procure informações e saiba que sim, o nosso corpo ele é totalmente capaz de parir, né? Um parto fisiológico, ele é a melhor escolha por inúmeras questões, mas uma cesariana bem indicada também, ela é fundamental, desde que seja bem indicada, né? Mas um parto fisiológico, ele é o melhor para a vida da mulher e para a vida do bebê, né? Desde que a mulher seja bem amparada e que tenha uma equipe que a respeite, como eu já falei. Então, o parto fisiológico, ele é a melhor escolha, né? E muitos profissionais, eles não falam isso pra mulher, né? Por que a imunidade do bebê é melhor que um parto fisiológico? Por que o parto fisiológico é melhor, né? Que eu digo parto natural, um parto vaginal, diríamos assim. Então, muitas vezes o médico, ele não passa essa informação. Então, leia, procure a respeito. E prepare o seu corpo, né? O que é preparar o corpo? Atividade física, isso é fundamental. Uma alimentação, né, boa. Você já engravidar acima do peso já é ruim, pensando em todo o peso do bebê, placenta, líquidos, tudo, né, tudo que vai estar ali, o seu assoalho pélvico segurando tudo isso. Então, assim, se possível, prepare o seu corpo. Se não, se você está gestante e não conseguiu preparar, também não tem problema. Você precisa fazer caminhada, pelo menos
de 3 a 4 vezes por semana, meia hora. A Organização Mundial da Saúde ela já prescreve todos os dias essa caminhada. Então, se for possível, faça a caminhada pelo menos 3 vezes por semana, de meia horinha. Procure não ficar muito tempo sentada aí, trabalhando o dia inteiro sentada, sem levantar, sem mexer as pernas. De 45 minutos em 45 minutos, levanta, dá uma voltinha, se mexa. Quanto mais parada, quanto mais na mesma posição ali sentada, pior é para esse assoalho pélvico durante a gestação. E aí, assim, qualquer tipo de disfunção, né? Tô perdendo xixi, Malu, é normal? Não é normal. Nem na gestação. Nem na gestação é normal. É comum, mas não é normal. Ah, olha aí, ó. Então, acontece muito. A gestante perde xixi porque o assoalho pélvico não tá dando conta. Se for possível, faça a fisioterapia pélvica. Você vai antes e depois, né, Malu? Antes e depois. Você vai preparar a fisioterapia pélvica, ela vai prevenir toda a parte do assoalho pélvico, ela vai prevenir a incontinência urinária, a incontinência fecal, ela vai prevenir as lacerações importantes, então vai trabalhar todo o alongamento desse assoalho pélvico para que na hora do período expulsivo do parto não lacere demais. E além do que, ela vai evitar dores na lombar, dores nas costelas, dores nos pubis, dores de grávida, né? Em geral. Ela vai evitar e também vai tratar, se você procurar a fisioterapia. Tô com 30 semanas, tô com dor, dá tempo? Dá super tempo. Procure a fisioterapia pélvica, que vai ajudar muito. E vai te dar, eu falo que a fisioterapia é educação e saúde, né? Então, você vai ter esse parto mais preparada, sabendo o que pode acontecer, sabendo como mais ou menos será o seu pós-parto também. Né? Igual você falou do autoconhecimento. Se a grávida for ali conhecendo já o seu corpo, ter alguém para orientar antes, né? Então, quando chegar naquele momento, vai fazer Você acompanha a parte também? A parte, Eu fiz o curso de doula, eu sou doula também, mas eu atuo mais com a fisioterapia pélvica dentro da sala de parto. Eu vou te falar um pouquinho rapidamente a diferença, porque às vezes é uma dúvida que rola, né? Isso. Escolher uma fisioterapeuta pélvica ou uma doula para ir no parto, se tiver a possibilidade de escolher. A doula, ela é fundamental, acho que é muito bacana, ela faz a parte emocional da mulher. Então, é uma mulher ao lado de uma outra mulher, dando a mão, dando apoio, dando suporte psicológico. E parto é muito cabeça, né? Então, naquela hora, alguém pra estar ali, pra te abanar, pra te dar uma água, pra que você não tenha nenhuma preocupação ao seu redor. A doula faz muito essa parte. As massagens também. A fisioterapeuta pélvica, ela trabalha com biomecânica da pelve. Então, ela sabe qual postura é melhor para a mulher, dependendo da fase de parto que ela tá. Se ela tá na fase ativa, se ela tá na fase latente, se ela já tá na fase expulsiva. Então, conhecendo a biomecânica da pelve, a gente consegue saber mais ou menos e sugerir alguns movimentos durante o trabalho de parto para facilitar, para ser um parto mais rápido, para ser um parto menos doloroso, porque a gente tem meios de analgesia não farmacológica para alívio daquela dor que a mulher sente. Então, é muito bacana isso. Então, o olhar do físio, ele é um olhar mais técnico, né? O olhar da doula é um outro olhar mais que legal. Emotivo. Mas quem tá na sala de parto... Ela foi esperta, né? Ela pra ter os dois, né? Então... É porque eu gosto muito dessa coisa de de estar ao lado da mulher, sim, né? Sim. De você passar... E é um momento que as pacientes que eu acompanho parto que nunca mais saem da minha vida. Assim, você vai na festinha de 1 ano, você tá junto, que legal. Você acompanha o crescimento da criança. Porque é um momento muito íntimo. Verdade. E é um momento muito marcante da vida da mulher. Eu falo que parto, se trabalhar com parto, tem que amar demais. É muito maravilhoso, Mari. O nascimento, eu falo que eu amo trabalhar com gestante, amo trabalhar com parto. O nascimento é algo muito marcante. E eu acho que dá para ser feito de uma forma tão maravilhosa para a mulher, a memória de parto dá para ser tão maravilhosa. Você ouvir alguns relatos, falar, mas nossa, me cortaram, nossa, foi super violento. E não dá para ser tão tranquilo. É que a internet não mostra tudo. Exato. Né? Os bastidores, que hoje em dia acaba saindo, né, Malu, alguns vídeos. Tem um documentário que pra quem tá grávida é legal assistir, chama Renascimento do Parto. Tá no Netflix, tem 1, 2 e 3. Toda grávida tem que assistir o Renascimento do Parto. Ou se você quer engravidar, assistam. É bem bacana te dar uma ideia. Dá uma ideia de violência obstétrica, dá uma ideia. Só pra... Você não precisa mergulhar no assunto, não é que todo mundo vai passar por isso, pelo amor de Deus. Mas eu acho que você tem pra que ter saber informação também, não é? A informação é libertadora. Porque às vezes eles estão fazendo determinadas atitudes ali, que se você tiver, né? Ou o pai, o seu parceiro. O parceiro, principalmente, que ali a mulher já tá em uma situação... o parceiro.
é muito importante. Olha só que legal. Às vezes a gente nem tem essa noção. Muito legal essa indicação. Porque às vezes o parceiro fala, eu vou lá assistir. Ou falar, eu não consigo, eu vou desmaiar. Não, não pode. Não, muitos falam isso, não é? É por isso que na fisioterapia pélvica, quando a mulher chega com 34 semanas de gestação, você chama? consulta é com o marido. Ai, que legal. Os dois vêm. Porque nessas 34 semanas de gestação, a gente começa a preparar o períneo, que é o canal vaginal, que é por onde o bebê vai passar. Então, a gente tem que alongar. O nosso períneo, que é o mesmo canal de parto ali, né? É o canal que sai a menstruação, é a mesma via da relação sexual. É o mesmo orifício. Já te trazido, né? Eu não trouxe a pelúcia é mesmo. Pra mostrar. É o mesmo orifício. Aquela musculatura do períneo, ele se alonga 200% a mais da musculatura, do tamanho que a gente enxerga. Então, pensa que essa musculatura, ela foi feita na hora do parto para alongar. Mas a gente trabalha o alongamento dela com massagens perineais. E para a mulher que está gestante, né, não consegue fazer a massagem, né? Tem um barrigão na frente. Então, o marido que faz essa massagem. Muitos aderem. Olha que legal. E essa massagem, a ciência já mostra que previne as lacerações. Então, dá para a mulher ter um parto vaginal e retornar à musculatura da maneira que ela era. Então, assim, eu vou ficar larga se eu tiver um parto vaginal. Não vai. Dá para essa musculatura ser trabalhada para que ela volte para a mesma funcionalidade de anteriormente. E é super importante o homem conhecer o corpo da mulher. Exatamente. Né? O homem, ele tem que saber as partes. Junto. A verdade é essa. Exato. Né? Ele vai eu digo quem vai dar à luz e eu digo quem já teve, quem ainda não pretende. Acho que precisa conhecer. Porque quando você conhece, quando você conhece um carro, os homens, eles não se dedicam em conhecer o seu carro, né? Exploram tudo, conhecem, por exemplo, mulher normalmente sabe menos em relação a carro, não é? Eu mesmo tô aprendendo agora aqui, né? Então, assim, e como que é importante esse conhecimento um ter do outro, né? Como é que funciona os órgãos reprodutores de cada um, né? De prazer. Tem que saber os nomes, as regiões. Exato. Teve uma entrevista que eu vi, e eu não sei onde foi, que faziam perguntas pro homem. Mostrava, né, a região em plástico, assim, e aí perguntava pro homem se ele sabia os nomes. Não, o clitóris onde não sei. Tá em algum lugar por aqui. E não sabe. E deixa eu só contar um detalhe. Quando? O clitóris que eu não trouxe pra poder mostrar. O clitóris, ele é bem grande. Ele é enorme. As ramificações, que a gente só vê a pontinha do clitóris anatomicamente. Mas se você for olhar a estrutura anatômica, o clitóris, ele é enorme. E ele tem muitas terminações nervosas. E ele foi feito somente para o prazer. Deus fez o clitóris somente com esse clitóris não tem outro propósito. E ele tá lá, às vezes, tadinho, usa-me, né? É verdade. E o homem não sabe o que fazer. Ele tem mais terminações nervosas do que a glande do pênis. Olha só. Muito mais. Então, assim, né? E às vezes os homens se sentem, acho que ali é o núcleo. Não, gente, cada um tem um núcleo. Exatamente. É muito importante ter esse conhecimento anatômico, até mesmo para você falar pro seu parceiro. Né? Olha, amor, não é assim, é assado, é aqui. E orientar para que ele saiba, né? Porque ninguém nasce sabendo. E nem mesmo as mulheres conhecem. Mas eu já atendi mulheres que nunca tiveram orgasmo. Então, nunca casadas há 20, 30 anos. Existe. A Leiliane, a Eliane Mello, que a gente segue, eu descobri isso com ela. Que mulheres com 15 anos, 20 anos, nunca tinha tido um orgasmo. Muitas vezes tem um problema fisiológico, mas a maioria das vezes é falta de autoconhecimento. É um tabu, uma educação muito rígida, crenças limitantes. Aquela menina que na infância, por exemplo, você dá aula, você sabe, é bem comum, a autodescoberta. Então a menina começa a se descobrir. E aí começa a ver que tem uma zona de prazer ali, e ela fica ali. Às vezes a maneira que ela é repreendida, isso pode gerar um problema lá na frente, um tabu. A minha mãe me não batia, posso sentir isso. Não posso sentir. Então ela se retrai. Aí casa,
e não fala disso com ninguém. Graças a Deus, assim, hoje tá um pouco mais falado isso, né? Tá um pouco mais. Às vezes foi até por um extremo, né, Malu? Exato, às vezes que estimula. Já não é também esse caminho, né? A gente precisa achar um equilíbrio, o autoconhecimento, o fisiológico, aquilo que o músculo foi feito, e o músculo bem nutrido, né? Eu falo sempre assim, por que tem que trabalhar a musculatura? Ela é bem vascularizada, a qualidade do orgasmo é melhor, né? Tudo melhora porque a musculatura que tá funcional, né? Claro que essa coisa do prazer, ela é muito também cabeça, né? Ela é muito do dia que você tá. Relacionamento antes, cama. Né? Tem tudo a ver. Mas a parte fisiológica também tem muito a ver, né? Outra questão dessa parte sexual falando, assim, a mulher na menopausa, ela fica com mais dores na região porque ela tá mais atrofiada, com menos lubrificação. Então, ela muitas vezes ela deixa de ter relação porque dói. Ou às vezes ela tenta ter a relação e com dor. Isso vai gerando, ela pode ter um vaginismo. Ela pode virar um vaginismo. E não era para ser um vaginismo. Porque aquelas regiões vão ficando cada vez mais tensas. E vai levar a memória de dor. Então, precisa ser olhado com carinho, precisa ser cuidado com carinho. A gente usa tanto os nossos braços, tanto nossas pernas. Verdade. Né? A boca, então, a língua. A língua. Precisamos cuidar dessa parte pélvica que ela gera. Não é só, né? A gente é uma parte íntima, mas é uma parte que a gente precisa dela para viver, para realizar nossas funções fisiológicas, né? Sim. Então, é bem importante a gente cuidar. Não, é legal, assim, aproveitando para trazer aqui, por exemplo, tem homem que tem nojo de si e tem nojo da esposa. Eu queria que você, na sua opinião, como profissional. E tem mulher que tem nojo de si e tem nojo do parceiro. O que você orienta, né? Assim, eu já conheci gente casada que acha que precisa, né? Mas igual a gente falou, que falta o conhecimento o homem sabe o que ele tem que fazer, certo, né? Mas ele não entende as necessidades. Primeiro que, igual você falou, muitas mulheres não falam. Ela fica com aquilo, é muito cultural, ela prefere dar o prazer de vez receber, né? Ou só dar, né? Porque na verdade tem que ser uma troca. E o homem não tem interesse em descobrir se ela tá bem, não é? E a porcentagem de mulheres que normalmente elas só fazem a vontade do outro pra cumprir um papel, né? Exatamente. Eu tenho que cumprir o meu papel, mas eu não gosto, né? E o homem também. Eu sou top, mas não sabe se a mulher gosta ou não, né? O Cláudio Duarte, vou falar aqui, ele é um barato. E ele fala umas verdades com humor, e ele falou assim, gente, se a mulher não tá fazendo, não é porque ela não gosta, né? Alguma coisa tem. Então, assim, e a mulher também, quando ela fala assim, hoje não tem. Mas você vai privar algo que é benefício pra você? Mas é porque se ela priva, é porque ela, por algum motivo, ela aceita não ter. E quando aceita não ter, é porque realmente não... Então, assim, em relação a você como profissional, o que você tem a dizer aí em relação a isso? A gente falou um pouquinho, mas em questão de nojo, de esse olhar mais assertivo, né? Porque assertivo, assim, de um tem que fazer o bem pro outro, né? Exato. Olha, eu recebo mulheres lá no meu consultório, às vezes, que estão com a autoestima extremamente baixa, porque o marido não quer mais fazer, ou porque ela se sente flácida. Essa frase bem, me sinto flácida lá embaixo, será que ele não quer mais fazer por isso? Primeiro que assim, nojo, Mari, é uma coisa assim, tem alguma coisa errada aí, né? Porque assim, a mulher, eu falo, vagina tem cheiro de vagina, gente. Não tem essa de passar perfuminho e não sei o que, né? Tem isso faz mal, isso não é fisiológico. Então assim, até a Anitta inventou aí o perfume, deu mó chabum, as fisioterapeutas pélvicas falaram... Ficaram doidas, né?
Porque assim, né? Claro que a higiene ela é muito importante. Então, assim... Essencial. Tem muita mulher aí, muito homem... É verdade. Que não eu não falei essa palavra, mas é verdade. Que não tem muita higiene. Higiene íntima é bem importante, né? Inclusive as mulheres têm, né, tudo pra dentro. A gente tem que saber se higienizar da maneira correta, né? Não é pra passar sabonete lá dentro, a gente, na mucosa, não pode. Eu falo sempre como lavar o olho. Ninguém lava dentro do olho. Mas precisa ter uma higiene. A gente tem que ter tá com a higiene em dia. Né? E às Homem e vezes mulher. isso acontece. E às vezes dentro do casamento ali, pode ser que um dos dois esteja em falta com isso. Então vamos... Né? Verdade, vamos começar pelo Mas, básico. Exato. Estando ajustado isso, Mari, eu acho que nojo um do outro, eu acho que tem que ser conversado, porque tem alguma coisa errada, ou alguma coisa na educação que foi lá de trás, que foi alguma experiência talvez negativa, alguma coisa falada, não sei. Mas o nojo, porque é muito, assim, natural e muito fisiológico, né? Tanto o cheiro específico, tanto as secreções específicas, né? Tanto a textura específica. Uhum. Enfim, eu acho que isso dentro de um relacionamento íntimo não caberia, né? Então... É necessário procurar mais informação e conhecer. E diálogo, né? Conversar, expor, conversar, tentar, né? Enfim, quando há amor, quando há respeito, eu acho que precisa ter esse relacionamento de conversa, tem que estar bom, né? O sexo é um presente de Deus, eu sempre falo isso, ele precisa ser bom. Na mulher eu percebo que, assim, quando a mulher ela não quer, tal, eu percebo que ou por conta de dor, mulher pós-parto, mulher grávida fica mais cansada, às vezes o libido vai lá em cima, mas às vezes está muito baixo. A mulher, ela tem e precisa menos testosterona do que o homem. Então, assim, existe... Ela precisa de uma ajudinha, exato, gente. Exato. Eu acho que, às vezes, não é falta de libido. Às vezes é um cansaço. Agora, tem que ver o tanto que é fisiológico, o tanto que não é. Porque se a mulher tá muito cansada... E a frequência do cansaço. Exato. Né? Porque aí, de repente, ela precisa fazer uma reposição hormonal, precisa procurar para saber se são os hormônios, se é o psicológico, o que tá acontecendo, né? O normal é que um casal tenha uma vida sexual ativa, né? Mas... O que seria uma... Vai, tem que pôr em mate, gente. Ai, meu Deus. O que seria, assim, no sentido mais normal? É que vai de cada um, né? Vai de cada um e vai do É que pode que a gente tem que deixar... vida, né? Do momento da vida que o casal tá passando. Um casal com filhos é diferente um pouco de um casal sem filhos, né? Um casal com filhos. Verdade. A casa tá sempre vazia, sem filhos. Pode fazer em qualquer lugar. Tem que ser mais constante. Né? Daí com filhos a dinâmica é outra. O horário, o dia, né? Tem que marcar às vezes. Vamos marcar o horário. Mas é um pouquinho mais tumultuado. Mas mesmo assim, é uma coisa que vira piada, mas eu sempre falo para as pacientes. Eu atendo muitas puérperas também. Então, mulheres no pós-parto, ou mesmo às vezes no pós-parto mais tardio, depois de alguns meses, elas vêm no consultório pra gente fazer a avaliação perineal. Como é que tá a relação? Elas falam, não rolou ainda. Aí na sessão seguinte, uma por semana. Como é que tá? Não rolou ainda. Aí elas começam a ficar com vergonha de mim. Tipo, já faz um tempão. Tem que rolar. Aí os maridos, mas vai rolar, porque você tem que falar da fisioterapeuta pélvica. Olha só. Mas eu acho que isso até é bom, porque assim, aí depois que rola, elas me falam, nossa, foi tão bom, Malu, realmente, né? É bom a gente realmente... Porque às vezes é o começar que é o mais difícil. Começar, exatamente. Né? Isso tem que ser nutrido. A relação sexual, ela alimenta o amor, ela precisa ser nutrida ali no dia a dia de um casamento, de uma rotina, né? Que a gente fala que é um pouco mais complicado. E tem que ser uma prioridade. Tem que ser. Porque se for, o cansaço vence. Tem que ser uma prioridade, não é? Mari, tem que ser uma prioridade. Às vezes é que o prazer nesse sentido, ele tem que ser alcançado. Ele não é o início. Exatamente. Não é? Então, por isso tem que ser uma prioridade. Exatamente. Eu tenho que escolher para eu alcançar. É verdade. Né? São escolhas, né? E tem que ser uma prioridade porque faz bem pra vida. Pra vida. Libera o mesmo hormônio do parto, que é a ocitocina, é o hormônio do orgasmo. Então, assim, parto, orgasmo tem muito a ver, né? É muito amor envolvido. É muito amor, né? Então, faz bem pro seu corpo, faz bem pra sua saúde. Não precisa ser uma autocobrança de ser todos os dias, não é isso que eu tô dizendo, pelo amor de Deus. Mas precisa ter uma vida sexual saudável. A vida sexual faz parte da vida do indivíduo, da qualidade de vida. Então, o sexo entra aí. Sim. Né? Como qualidade de vida. E grávida, pode fazer? Uma pergunta que normalmente fazem bastante, pode né? Fazer.
Claro que não é tão confortável para muitas gestantes, né? Tem o peso da barriga e a posição. Desde que ela encontre uma posição que não doa, não tem perigo nenhum pro bebê, tá, gente? Às vezes os maridos ficam com um pouco de receio. Não, nada a ver. Pode ficar tranquilo que não tem nada a ver. Pode ter relação sim, desde que ela queira, que seja bom pros dois. É super Não, por isso que é tudo perfeito. Já imaginou? Imagina. 9 meses? Não, exato, gente, né? É tão legal, né? Enfim. Eu sei que o médico restrinja por algum problema de gestação de risco. E aí sim pode ser que uma patologia envolvida ali, o médico fala, não, por enquanto não faça. Mas isso, uma gestação fisiológica normal, pode fazer com tranquilidade. Top. Não, e assim, gente, você que for entrar lá no Malu Freitas, no @ da Malu, vocês vão ver ali 2 individuzinhos muitos fofos. Gente, vou revelar aqui. A Malu já foi mãe de aluna minha, a Valentina. Tem que revelar aqui. Eu vou mandar beijo pra ela, né? Então, um beijo pra você, Valentina. E, assim, a Valen, falando de maternidade, que as mulheres gostam também, né? A Valen, ela é sua parceira hoje, né? E assim, falando da profissão da Malu e em relação à pessoa, porque assim, a nossa profissão tá muito ligada à nossa personalidade, ao nosso caráter, né? Então, assim, a Valentina, eu falo que é o clone da Malu. Então, a gente conversa muito aqui sobre a nossa infância. Você começou dizendo que você sempre gostou dessa área de pessoas, Tati a Tati, né? Você começou... O que você falou? Começou bem novinha? Eu dava aula de balé para criança desde pequenininha. Olha só. Aula de balé e depois eu resolvi fazer fisioterapia. Mas eu dava aula de balé desde meus 14 anos que eu dou aula de balé para criança. Olha isso! Ai, que fofo! Era professora de balé adolescente. Era. E a Valentina, ela se espelha muito em você, né? E eu tô dizendo isso em relação que eu fiquei 1 ano sendo parceira, né? Da Valentina e tendo a Malu como mãe. E a Valentina, ela reproduz muito o que a mãe faz, o que a mãe é, né? Então, todos os adjetivos que você usava, a Valentina usava. Então, assim, o quanto é importante, eu queria que você falasse em relação a essa questão de maternidade, né? Porque, assim, o casamento, a relação sexual, a mãe, a grávida, depois que tem a criança, tudo tá ligado. Né? E se tem uma harmonia em todos esses pontos, né? Em todos esses aspectos, a mãe com o corpo, a mulher com o corpo, o homem com o seu corpo, o casal com os filhos, né? A Organização Mundial da Saúde fala que uma pessoa saudável, que tem saúde, é aquela que tem uma boa qualidade de vida e um bem-estar em todas as áreas. Olha só que interessante. Então, assim, aí todo mundo fala, nossa, então ninguém é saudável, né? Mas aí que tá que a gente falou no início, o quanto é importante a gente fazer o máximo possível para ajudar nessas áreas que nós estamos sendo ali prejudicados pela relação à qualidade do ar, a qualidade da nossa rotina, né? Então, fala pra nós, você é apaixonada por ser mãe, tem 2 pequenos, dá trabalho, é óbvio, mas a gente fala, o maior trabalho, eles são o trabalho, né? Que eles dão trabalho. Que ter filhos é demanda, tem uma demanda, não é? Então, fala pra gente, como é ser mãe pra você, né? A gente falou das mãezinhas, mas pra você. Bom, pra mim, é o maior presente de Deus é ser mãe. Eu sou apaixonada, eu falo que se o marido não tivesse feito vasectomia, eu teria mais uns 5. Mas ele fez a vasectomia do cheiro, sim. Porque a maternidade é muito maravilhosa, ao mesmo tempo é uma doação constante, né? E hoje, assim, né, com a tecnologia, com a internet, Instagram, a gente às vezes se espelha em pessoas que são inalcançáveis, né? Não existe a super mulher, não existe a mulher perfeita. A gente está cheia de problemas e de né, enfim, conciliar a maternidade com o casamento, com o trabalho, com o nosso psicológico, com o nosso autocuidado, com tudo isso. Então, muita coisa. Eu preciso ser uma boa mãe, eu preciso trabalhar fora. Se eu fico em casa, sou julgada. Se eu trabalho demais, sou julgada também. Mas eu preciso estar sempre linda e eu preciso... Né, cuidar da casa, cuidar de tudo, né? E é uma cobrança que não acaba nunca, que a gente vai surtar se a gente ficar muito ligada nisso. Então, eu acredito assim, a maternidade
São erros e acertos diários, né? E eu aprendo muito com eles aprendem muito comigo. Eu acredito muito na família, eu acredito muito nessa coisa dos filhos se espelharem, né, nos pais. Eu erro muito e eu reconheço os meus erros diante dos meus filhos. Então, assim, nossa, mamãe, às vezes eu falo alguma besteira, ela fala, mãe, que feio. Eu falo, ai, desculpa, a mamãe não devia ter falado isso. Ou às vezes eu grito, assim, sabe? Porque eu sou contra bater, mas às vezes um gritinho que eu tento não... Quem nunca? Quem nunca? E, mamãe, você tá gritando, desculpa, meus filhos, me perdoa, mamãe tá um pouquinho desequilibrada, mas eu vou respirar aqui um pouquinho e tá tudo bem, já vai passar. Então, assim, reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas fragilidades, entender que não somos super mulheres e a gente vai fazer o que é possível. O que é possível. Então, hoje foi possível eu levar meu filho na escola, buscar, trabalhar, fazer tarefa de casa, cozinhar. Não deu pra fazer academia, não deu pra fazer... Tudo bem, mas amanhã vai ser possível. E tentar fazer boas escolhas, tentar, se você errou em algo, tentar acertar da próxima vez, acertando com os erros, né? Valorizar, agradecer a cada momento, não murmurar, não reclamar demais, porque isso também gera muito hormônio ruim pro nosso corpo. Sabe aquele dia que você acorda e fala, nossa, que saco, nossa, que não sei o quê. Você começa a falar, murmurar, só vai piorando. Então tem muito isso, não. Agradece, que libera hormônios bons, que vai... Tem dias melhores e dias piores, né? Mas eu acho que é ter uma vida leve. Quanto mais leve possível, melhor. Ter uma vida leve, aprender com os seus erros e deixar pra lá muita coisa. E confiar em Deus, né? Exercer a sua fé diária. Porque senão, né? Do jeito que estão as coisas, a gente pensa, nesse mundo como tá, os nossos filhos, o que eu faço? A gente vai surtar. Então, aproveitar cada dia. A maternidade, os nossos filhos crescem muito rápido. Uhum. Então, ontem eu tinha bebês. Hoje eu tenho um menino de 10 e uma menina de 7. Tá em outra fase. Eu falo que quero que o tempo passe bem devagar. Bem e devagar, 7 que às vezes nem parece, né? Às vezes parece que é mais tem uma maturidade. Então, eu quero que o tempo passe devagar. Eu quero aproveitar a infância dos meus filhos. Tem dias que eu posso estar mais perto deles, tem dia que eu não posso, eles super entendem isso. Às vezes eu vou pra parto, mamãe vai pra parto, às vezes eu passo a noite fora. A Valentina me liga, mãe, tô com saudade, ela é bem grudada, mas ela super... Mãe, você ajudou mais uma mulher? Então é isso, eu passo... Ajudar é melhor, dar é melhor que receber, ajudar é melhor do que ser ajudado. Então a gente precisa ajudar o próximo. E eu crio meus filhos com esse pensamento. Entre erros e acertos, é mais ou menos nessa linha, Mari. A gente tem que se apaixonar pelo processo. Eu acho que dói mais, né? Exato. A gente vai escolher lamentar ou viver, né? Lamentar ou se apaixonar, assim, a gente fala se apaixonar pra aproveitar realmente cada momento, né? Exatamente. E eu acho que porque tudo passa. Tudo passa. E o fato de você amar o que você faz, de você fazer coisas na vida que te dão prazer, isso faz você acordar e ter um motivo, um propósito de vida. Sabe? Então, o propósito é eu ser uma boa mãe. O meu propósito é eu me dedicar ser uma boa esposa. Meu propósito é ser a melhor profissional naquilo que eu faço, dentro do meu alcance. Mas ter propósitos, sabe? E sem esperar muito em troca, né? Mas, assim, poder ajudar com o seu conhecimento. Então, eu falo assim, às vezes uma mensagem que eu recebo de uma paciente fala, nossa, você me ajudou muito, nossa... Eu falo que eu ganho meu dia e eu passo isso para as crianças, né? Eu acho que esse prazer em aprender e poder reproduzir o reconhecimento. Eu amo estudar e eu falo para eles, claro que agora na escola, mas você acaba estudando de tudo um pouco, mas eu quero muito que eles sejam apaixonados por algo, que eles encontrem algo que eles gostem muito e que eles, né, tenham um propósito dentro daquilo. E principalmente por pessoas, né? Que é o que você tenta transmitir juntamente com o seu esposo. Olha, foi um bate-papo muito gostoso, nem passa voando, né? Sim, passa muito rápido. E assim, pra gente ir se encaminhando pro final, nós linkamos vários assuntos. Eu falei assim várias vezes, né? Eu falo, tem que ter uma palavra de replay. Batemos um papo muito legal, né? Em relação ao homem, à mulher. Você tem algo a mais que você gostaria de trazer? Fazer um checkmate assim, falar assim, olha... a gente vai mexer com o psicológico deles agora pra fechar aqui. Você que tá precisando de ajuda, de tudo que a gente foi falando aqui, se tá com continência urinária, se tá precisando cuidar do seu corpo, já viu que você não está bem, porque na verdade muitos percebem que não está bem, mas não sabem o que fazer. A gente tá aqui, né? Então assim, em relação ao casamento, você grávida, vamos fazer um geralzão aqui.
nesse chamado para pessoas irem se cuidar? O que você poderia deixar aí? Bom, eu queria, então, falar para vocês aí, né, principalmente as mulheres, que eu acho que também é a maior audiência, que tem qualquer tipo de problema, que tem qualquer tipo de disfunção, qualquer tipo de queixa, qualquer tipo de dor, né? Muitas vezes a gente banaliza as nossas dores. E qualquer dor é para ser tratada com carinho, com respeito. E hoje tem tratamento para praticamente todo tipo de dor. Então, não fique com uma dor, não fique com uma disfunção. Se você sabe que tem algo errado no seu corpo, procure ajuda. Desde uma simples constipação intestinal. A mulher não vai no banheiro, tem 4, 5 dias. Isso não é Ou semanas. normal. Ou semanas. Isso não é normal e isso acaba com o assoalho pélvico. Então, porque pensa só, né? Vou falar rapidamente, porque a gente tá caminhando pro final, mas rapidamente. Uma pessoa que tem prisão de ventre, principalmente as mulheres têm esse problema, porque é uma coisa que vem lá da infância também, né? De não poder fazer cocô em qualquer lugar, ou às vezes aquela mãe que não sabe lidar com o cocô. Ai, que nojo, ai, cocô, né? Então, aquela criança, ela se retrai lá atrás. Mas a constipação não é que você não tem fezes na ampola retal. As fezes estão lá, endurecidas, se acumulando. Então, pensa como está esse assoalho pélvico. Ele está sobrecarregado, ele está fazendo mais força do que ele deveria fazer. Então, você pode ter dor na relação por conta de uma constipação intestinal. Você pode ter assoalho pélvico tenso e perder xixi por conta de uma constipação intestinal. Então, assim, existem recursos, claro que alimentação, atividade física, tudo isso, mas existem estratégias que a gente pode fazer para você conseguir ir ao banheiro. Então, tudo isso é importante. Então, não banalize nenhum sintoma. Nosso corpo fala, e ele é sábio, ele fala, e ele nos informa o que está de errado. Então, preste atenção. Mulher que se ama, se cuida, né? Homem que se ama, se cuida. Então, preste atenção nos sinais, procure ajuda. Acho que é isso. Ah, que show! Muito bom mesmo. Produção hoje ficou quietinha. Né, produção? Nossa, hoje ele ficou concentrado. Ele não é assim normalmente? Não, tem muitas perguntas. Hoje ele... É que eu falei demais, não precisa fazer. Não, eu acho que, né, não deixou nenhuma dúvida. Então a gente vai fazer um momento que a gente gosta aqui, que é o bate-bola da palavra reflexiva. Ai, Jesus. A pessoa fala que de outro programa aí. Eu falei, gente... Nada se cria, tudo se copia. É verdade. Não, mas na verdade... na verdade eu nem lembrava, é que o pessoal me lembrou. Né? Eu também não sei. Mas aí a minha frase é, nada se cria, tudo se recria. É verdade. Tá entendendo, gente? Moderniza, uma versão mais contemporânea. Exatamente, que agora é o com emoção. Esse programa aí, ó, já passou. Acho que eu sei agora. Já sabe. Então, assim, e é com emoção. Esse momento, muita gente já segurou o choro e tudo mais, enfim. Porque vem várias coisas na mente e tudo. Então, vamos lá. Eu vou falar uma palavra e você vai falar outra que vem. Palavra. Pode ser uma frase, uma palavra que vem na sua mente. É bom pra pessoa. Vocês contribuem muito, mas o nosso propósito aqui também é que vocês sejam impactados de alguma forma também. Então, assim, um medo da Malu aí. Deixa eu pensar. Um medo. Perder meus filhos. Forte, né? Acho que você gosta de mãe enterrar filho. Nossa, eu acho que eu não quero isso pra mim, medo, não. Verdade. Né? Uma confiança. Jesus. 100%. Uma conquista. Ai, conquista. O meu trabalho. O meu consultório, a minha clínica é uma conquista. É verdade, né? E uma esperança, assim, em relação, a sua vida com a sua família, a esperança, porque falar de esperança hoje pro mundo que a gente tá, né? Todos os brasileiros estão esperançosos. Então, uma esperança que vem assim quando fala esperança. Esperança, acho que é de deixar um legado. De deixar um legado no sentido de ajudar as pessoas, de proliferar essa sementinha do amor, deixar um legado para os meus filhos gerarem para os filhos deles e assim por diante, do amor ao próximo, da doação. Eu acho que você olhar para o outro, eu acho que isso mudaria o mundo. Verdade. E por fim, uma frase aí final. Ai, meu Deus, uma frase final. Acho que algum versículo, eu acho, talvez.
Eu acho que veio na minha mente um versículo, não sei porquê, mas eu vou falar. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a mulher tola com suas próprias mãos a destrói. Então, eu acho que, falando agora de mulher para mulher, que nós mulheres temos um poder de persuasão muito forte, temos, né, essa coisa do falar e essa coisa é uma essência, né? Do influenciar, né, outras mulheres, outras pessoas. E a mulher dita o tom da casa, né? Ela dita o clima do seu próprio lar. Então, eu acho que eu peço para Deus dar sabedoria para todas as mulheres aqui que estão aqui nessa noite, para que a gente consiga fazer o nosso papel aqui nesse mundo, né? Ser uma mulher influenciadora, de ser uma mulher que planta bons frutos, que seja uma boa esposa e uma mãe aí que possa ter muita sabedoria e paciência no dia a dia. Uhul! Acho que esse versículo. Show! Gente, foi muito bom, foi? Foi maravilhoso. Obrigada pelo convite, muito prazer em estar aqui e poder falar um pouquinho daquilo que eu amo. Foi um prazer nosso, obrigada por ter aceitado. Esse momento não acaba aqui, né? Todo vídeo hoje a gente tem esse privilégio de ter internet. Sim. E a gente pode espalhar isso através de um clique, né? E através de um clique também, de uma horinha ali, ou minutos, alguém ouvir alguma frase do que você disse, sim, das informações que a gente trouxe. Então, é muito bom, foi muito bom, muito obrigada, tá bom? Obrigada a você. Sucesso aí por tudo. Obrigada, Mar. E um abraço pra sua família, um beijo pra todo mundo. Foi com emoção ou sem emoção? Com emoção. Com emoção, então um beijo no coração e até mais, gente.